Desde as falas do Neymar pai, nas últimas entrevistas que ele vem dando sobre o Santos, eu já venho me decepcionado. Mas agora, com essa última fala do Neymar, rapaziada, vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Santos para Sempre. Eu sou o Eduardo, eu sou o protagonista do canal, né? Eu sou o dono, o criador. E vamos embora, não vamos ficar se alongando muito. Eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo por conta da correria aí do meu dia a dia. Tava muito complicado tá arrumando tempo. Agora eu entrei de férias aí e eu vou tá conseguindo voltar a postar vídeos, né? A gente teve aí os últimos acontecimentos, a vitória sobre o Fortaleza. Eu ia fazer um vídeo sobre, mas acabei não conseguindo fazer. Mas, pô, o time tá com sinal de melhora, mas esse não é o foco do vídeo de hoje, tá? Vamos falar sobre esse assunto aí que é o atual, que é o do Neymar aí, tá? Eu sei que tem vários que já comentaram sobre, mas eu vou trazer o meu ponto de vista aqui, a minha opinião do que eu acho. Bom, acho que quem acompanha aqui o canal, por mais que seja pequeno, os poucos que já tenham acompanhado aí, sabe que eu sou muito fã do cara, sou muito fã do Neymar. Eu tenho ele como um ídolo assim no esporte, no futebol. É o cara que me deu a alegria de assistir futebol, que me deu o gosto de gostar de futebol. Então, eu sou muito grato pelos momentos que ele me trouxe no futebol, né? As alegrias que ele me trouxe no futebol. E como um santista, pô, meu sonho era ver ele de volta, vestindo a camisa do Santos. E quando ele voltou, foi uma das maiores alegrias que eu senti, assim, com o Santos, sabe? Uma sensação de esperança pra gente que tava vindo de uma Série B e querendo almejar coisas grandes, né? Mas as lesões nesses meses aí 6 meses de contrato, foram 2 meses perdidos por lesão, poucos jogos, né? Teve aí o último jogo, a expulsão, que ele meteu a mão na bola, que é injustificável, não tem como justificar aquilo que ele fez. Se fosse qualquer outro jogador, a torcida ia matar, ia cair matando em cima dele, com raiva, e tipo, com razão, porque é uma atitude juvenil, uma atitude que atrapalhou, prejudicou o Santos, que estava jogando bem aquele jogo, e com certeza conseguiria ganhar aquele jogo, se tivesse com 11, né? E ainda mais o Neymar, que é um cara que desequilibra, e que estava jogando bem também. Mas ele acabou fazendo tudo isso, né? Ele acabou atrapalhando o desenvolvimento do Santos, que estava bom no campeonato, no jogo, no caso, né? Contra o Botafogo lá. E a torcida apoiou ele, abraçou ele, não caiu em cima dele. Ele recebeu algumas críticas, mas nada como se, por exemplo, fosse o Guilherme mesmo receberia, sabe? Então, eu acho que a partir dali eu já comecei a ficar com uma ponto de interrogação na minha cabeça. E depois da última entrevista que ele deu aí, dizendo que só não foi pro Fluminense, que ele queria muito ir, não foi porque ele queria treinar mais um pouco, só por isso. Chegou a conversar e queria ir, mas preferiu ficar para treinar um pouco, porque ainda não tá se sentindo 100%. Ele está fisicamente, mas precisa treinar mais para estar 100% no futebol também. Isso é um tapa na cara, mano, do Santista, é um tapa na cara do Santos, da instituição, porque o pai dele, em outras entrevistas, já disse que se o Neymar veio para se recuperar e se jogar, tá bom, amém, se jogar, amém. E rapaziada, vamos ser sinceros, né? O Santos não é clínica de reabilitação de jogador, o Santos não é um CT de treinamento específico privativo do Neymar, né? Ainda mais um cara que recebe para ficar treinando, se recuperando, ganha mais de 4 milhões de reais, mais 75% de todas as ações que o Santos tem de marketing, de patrocínio, vai pro cara. Ele tá, tipo assim, financeiramente o Santos tá assim, fazendo o que pode, até o que não deveria, para poder ter o jogador, e ele vê o Santos como um centro de treinamento, como uma reabilitação para poder se recuperar, para poder sair em qualquer ocasião. Pra mim, assim, que sou fã do cara, que tinha como ídolo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu perdi bastante a admiração que eu tinha, porque eu não sei mais agora se o Neymar realmente sente amor pelo Santos, se ele é grato pelo que o Santos fez, ou se ele é tudo uma estratégia.
de marketing, uma estratégia para ele se recuperar e na primeira oportunidade de sair, ele vai sair, sabe? Porque a gente sabe que ele estava vindo lá no Al Hilal de muitas lesões, não estava tendo continuidade porque a torcida já estava insatisfeita, o time já estava pagando muito para ele render pouco, então ele foi despejado. E onde não tinha muitas opções para ele, onde o mercado europeu já não olha mais tanto para o Neymar, ele só olhou tinha que o Brasil. E ele viu no Santos uma oportunidade onde ele sabe que a torcida ama, ele idolatra ele, até quando ele faz merda a torcida aplaude. Então ele veio para poder se recuperar, para poder voltar a jogar, ter minutagens, para numa ocasião ele trocar o Santos até por um próprio clube do Brasil, que seja por conta de projeto, por conta de dinheiro, enfim, é o que parece, tá? É o que tudo dá a entender. As entrevistas que ele mesmo fez, o do pai dele, e renovar a gente sabe que ele vai agora. Mas eu sinceramente não queria que o Neymar renovasse com o Santos para poder ficar nessa, sabe? Numa ingratidão, numa forma tipo de cuspir no prato. O Santos cede o CT para ele fazer, a Vila para ele fazer esses jogos comemorativos, uma ação de marketing, né, com a patrocinadora dele, que também é patrocinadora do Santos. Mas dentro da Vila Belmiro, na casa dele, ele vai e fala um negócio desse. A torcida não gostou nem um pouco, com toda razão. E se fosse outro jogador mesmo dizendo essa frase, provavelmente já não estaria mais jogando. Mas assim, a torcida vê o Neymar como uma salvação. E realmente é triste a gente pensar nisso, porque ele é um cara que dentro de campo ajuda muito. Não tem o que fazer. Mas eu, sinceramente, não gostaria de ter um jogador jogando no meu clube, sendo que eu percebo ali nitidamente que ele, o staff, o pai, tem outras intenções, que não é realmente prioritariamente estar ali para ajudar o Santos, que é o que está aparecendo. A gente não sabe do pessoal do cara, a gente não sabe o que ele quis dizer, mas Neymar não toma tanto cuidado assim com o que ele diz. Isso já é da carreira dele. Ele fala as coisas e não tá nem aí pro retorno, porque ele vê tudo como uma crítica pessoal. Mas na verdade eu tô vindo aqui criticar ele, falar minha insatisfação, sendo que o Neymar é um jogador que eu mais amo, um jogador que eu sempre na minha vida inteira mais admirei, que eu compro camisa, que eu, uso até de plano de fundo do meu celular, e isso antes dele voltar pro Santos já. Sempre foi. Então é um fã, assim, muito, muito, muito fã mesmo que tá vindo aqui relatar a decepção, porque para mim o Santos vem no primeiro lugar de tudo. O Santos é o clube do meu coração, sabe? O Santos é o time que eu amo. Então, ver o Neymar fazendo isso, eu vejo como uma falta de respeito enorme, muito grande, e até parece um pouco de falta de comprometimento em ajudar. Isso, igual eu disse, pode ser que não seja isso a intenção. Pode ser que ele queira ficar para poder ajudar, não sei o quê, mas não é o que parece. Juntando tudo que o pai dele já disse em entrevista, juntando essa última entrevista dele aí, desastrosa, a gente não consegue acreditar que o Neymar quer estar ali para ajudar o Santos. Juntando a expulsão, que ele dá um tapa na bola, que claramente se ele não rela a mão é pênalti, ou se ele coloca a cabeça antes do cara vir um choque, no chute na cabeça dele, ele faz o gol, enfim. Ele preferiu dar um tapa na bola, sabendo que tinha amarelo. E acabou ali. Foi o último jogo dele ali pelo Santos, né? Antes dessa pausa aí pro Mundial de clubes. Mas é triste. É triste demais. E eu fico extremamente chateado mesmo. Mas pra mim que se foda, entendeu? Eu fico triste, mas foda-se. Pra mim o que importa é o Santos. A gente tem que valorizar os jogadores que tá aí lutando para poder ajudar a tirar o Santos da situação. Que por mais que alguns, ou a grande maioria, não seja tecnicamente o nível que a gente espera, igual o Neymar, pelo menos você consegue perceber que alguns ali estão comprometidos realmente em querer ajudar. Roleiser, pra mim, tá jogando mais até do que o próprio Neymar no Santos, porque tá ajudando muito, tá comprometido, tá ali treinando. Você vê quando ele comemorou o gol contra o Fortaleza. A comemoração de quem quer ajudar, de quem tá ali sabe da importância, sabe do valor que tá sendo pago por ele e ele quer responder em campo e tá respondendo. Faltava só o gol, faltava só a assistência. E aconteceu o jogo contra o Fortaleza. A gente vê jogadores aí comprometidos em querer ajudar o Santos. O próprio Guilherme fez um jogo bom contra o Fortaleza. A gente tem que ser honesto. Eu não gosto do Guilherme.
eu acho que o Santos tinha que ir atrás de outro jogador. Mas o Guilherme, ele, na limitação que ele tem, ele se esforça. E a gente, pô, querendo ou não, tem que valorizar isso, porque a gente tem um cara como o Neymar, só que às vezes não tá comprometido em ajudar como um Guilherme, tá? Por exemplo, mesmo a diferença seja assim, eterna de qualidade técnica, que não tem nem como comparar, entendeu? Então vamos acreditar aí, rapaziada, não vamos ficar contando aí com o Neymar, não vamos contar com ele, vamos apoiar o Santos. Com o Neymar ou sem Neymar, não importa. Porque eu espero que o Neymar, sei lá, mude, né, a forma dele ser, mas ele já tá há 33 anos, eu acho que ele tem 33. Há 33 anos de carreira sendo assim, e vai ser muito difícil ele mudar. Então, o bagulho é o Santos, o resto foda-se, o jogador vai passar, o jogador vai acabar um dia, mas o Santos sempre vai continuar existindo. Então, o bagulho é o Santos e o resto foda-se mesmo. Vamos apoiar o Santos sempre e vamos estar sempre junto aí para sair dessa situação aí da melhor forma possível, com ou sem o Neymar, indiferente. A gente tem que estar pronto para qualquer coisa e não vamos se apegar em jogador nenhum, porque os caras, mano, o que eles querem saber ali é de dinheiro e do pessoal deles. Eles querem saber do bem próprio, benefício próprio. O clube, é muito raro você ver um jogador que realmente quer pensar mais no clube do que nele, né? Ainda mais um clube que deu tudo a ele, um clube que revelou ele para o mundo, que deu a oportunidade ali da vida dele de tirar a família dele da merda, né? Tirar da pobreza, dar um levante na carreira. Lógico que com todo o futebol que Deus deu para ele, o talento, ele se tornou quem ele é. Mas se não fosse o Santos, Neymar provavelmente, porra, o que aconteceria com ele? Lógico, poderia ter outros clubes que iriam revelar ele. Pelo futebol que ele tem, é muito difícil esse cara não conseguir, não ia ter sucesso. Mas foi o Santos ali, que acolheu ele desde pequeno, que acreditou, o primeiro clube que acreditou. Enfim, é muito difícil, rapaziada, mas faz parte. Então, o sentimento é de chateamento, de decepção, ainda mais pra mim, como que tinha um cara como ídolo, ainda tenho no futebol, mas decepcionante, ele me decepciona muito como pessoa, a maioria das vezes aí. Beleza, rapaziada? Então é isso. Esse vídeo foi só pra falar sobre isso mesmo, sobre o Neymar. Só pra mim, porque eu achava que eu tinha no dever de falar, pela minha admiração que eu tenho pelo cara, pela forma que eu gosto, pelo tanto que eu amo dele, mas pra poder também deixar claro que o Santos é acima dele e acima de qualquer outro jogador, porque o Santos é o principal e sempre tem que ser o foco de tudo. Então, se o Neymar tá mais atrapalhando o Santos do que ajudando, se o Neymar tá demonstrando que não quer ficar, que tá querendo, sei lá, usar o time de alavanca para poder sair numa oportunidade, para mim ele não pode ficar no Santos. Porque o Santos tem que ser o centro de tudo, é a prioridade. O Santos não é CT de reabilitação de jogador, o Santos não tá ali para pagar ele para ficar treinando, para depois, quando o Santos mais precisa dele, ele querer sair. Enfim, é isso que parece. Pode não ser o que ele queira, mas é o que tudo tá indicando. O que ele mesmo em entrevistas indica, o que o pai dele indica em entrevistas. Enfim, é isso, rapaziada. O Santos em primeiro lugar sempre. E qualquer jogador aí que venha passar por esse clube, mano, foda-se, tá ligado? A gente agradece pelos títulos, pelo futebol que empenhou, mas a gente sabe que no fundo ali, rapaziada, só quer crescer a carreira deles, mano. Por isso que todos os jogadores passam e o Santos sempre fica, e o Santos tem que sempre ser a prioridade de tudo na nossa vida. E foda-se jogador, rapaziada. Vamos apoiar quem tá ali agora, nesse momento comprometido, pra ajudar. Falou, rapaziada, tamo junto. Dá o like aí, se inscreve quem não é inscrito, mano, pra fortalecer o canal. Se tu gostou, comenta aí embaixo, mano. Fala aí o que você achou do vídeo, tá ligado? Essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Pode comentar aí embaixo, seja aí livre pra falar o que quiser, de forma respeitosa, obviamente. Tamo junto, rapaziada. Dá o like aí, comenta se você concorda ou que você discorda. E vambora, se inscreve no canal pra fortalecer o canal aí. Abraço, rapaziada.